Por que Bolsonaro, então, está sendo julgado no STF? É uma questão aí que está na boca do povo. Se o ministro Alexandre de Moraes devia continuar com o processo. Quando há uma grande insatisfação popular, que acha que a economia não está bem, a tendência é você querer um alter ego, uma solução alternativa, alguém que faça promessa. A direita nunca foi arauto da liberdade de expressão. Ela inventou agora essa tese que você combater o discurso de ódio restringe a liberdade de expressão. Constitucionalmente, não há uma previsão de anistia pelo parlamento. Você acredita na condenação do Bolsonaro? Pode falar. Um dos assuntos mais comentados na política brasileira nos últimos meses é o processo que levou o ex-presidente Jair Bolsonaro a se tornar réu. Mas o que significa exatamente ser réu e qual o impacto desse processo? O ex-presidente Jair Bolsonaro é acusado de incitação ao crime e de tentar interferir no resultado das eleições de 2022, o que gerou uma série de debates sobre a responsabilidade de líderes políticos e a relação entre liberdade de expressão e a justiça. Hoje vamos entender em detalhes como ele chegou a essa condição e o que a legislação brasileira diz sobre as acusações que pesam contra ele, quais são as possíveis implicações desse processo. Para nos ajudar a analisar o caso e as suas, é claro, nuances jurídicas, temos a presença do advogado Eduardo Mulaer. Eduardo Mulaer, muito obrigado, adoro conversar com você, e você é sempre... Uma honra, você tem sempre o controle da temperatura, né? Bolsonaro, ele, então, é o quarto presidente, né, a se tornar réu em um processo criminal, não é isso? E o primeiro a se tornar réu por atentar contra a democracia. Então quer dizer que o Brasil está entrando para o livro dos recordes, não é? Olha, eu vou te falar recorde, mas não tanto. Se a gente tira o olhar do nosso próprio umbigo e olha em volta, veja a França, né, o berço dos direitos humanos, um país considerado muito elegante. O ex-presidente Sarkozy, eleito com voto popular, prestigiado, ele foi condenado num processo por escutas ilegais. Há 2 anos está com tornozeleira eletrônica. E ontem ele está sendo processado num caso chamado dos financiamentos líbios, que é um compadrio que ele teria tido na época da campanha com o Muammar al-Gaddafi, o líder ditatorial da Líbia. E ontem, exatamente ontem, o Ministério Público pediu 7 anos de prisão para ele. O tribunal vai decidir agora se vai absolver, se vai condenar ele e Uhum. alguns ministros. Então, digamos, o Brasil Não não está é caso sozinho. isolado. Acho que, teoricamente, na democracia, o chefe de Estado é responsável e deve ser responsabilizado. Inclusive, nós vamos entrar no tema já já, se deve ou não haver um fórum privilegiado. Pois é, então já vamos entrar nesse tema. Em tese, então, o ex-presidentes, em tese, por isso que eu estou usando essa palavra, eles não possuem foro privilegiado, né? Eles são Não julgados pela posso, primeira não, de jeito instância, nenhum. não é isso? Por que Bolsonaro, Isso. então, está sendo julgado no STF? Então, esse é digamos assim, um tratamento extraordinário que o STF inventou e que está sendo muito contestado, porque em relação aos inquéritos instaurados a pedido do próprio STF, que são esses dos atos contra a democracia, todos os casos estão sendo julgados no Supremo. O que eu diria que é ruim para o Supremo e é péssimo para os réus. Por quê? Porque o tal do fórum privilegiado, hoje o fórum por prerrogativa de função, eu diria que não é bom. Por que ele não é bom? Porque o cidadão, a autoridade, é julgado em uma única instância, que é o Supremo Tribunal Federal. E se ele for condenado, ele não tem para quem recorrer. Ora, quando você vai ser julgado na primeira instância, você perde, recorre para outra instância, recorre ao STJ, recorre ao Supremo. Isso leva algum tempo, que pode ter duas virtudes. Uma de chegar perto da prescrição do crime, principalmente se você tiver mais de 70 anos, e a segunda é que vai esfriando os fatos, não é julgado no calor da hora. Agora, até eu reparo, os advogados todos, nesse julgamento, levantaram muitas preliminares, tá? Uhum. Agora, eles sabiam que as preliminares iam ser rejeitadas. E por que levantaram? Porque a gente tem esse hábito, na primeira instância,
Eu falo: "Não, o processo é nulo, porque faltou documento". Aí o juiz fala: "Não é nulo nada". Aí eu recorro para o tribunal. Se eu perco no tribunal, vou para o STJ, senão vou para o Supremo, digo: "Você está violando o direito de defesa". Com isso eu ganho 10 anos de vida, mas no Supremo não tem isso. Se o Supremo rejeitar as preliminares como fez, você não tem para que recorrer. Você pode Entendi. recorrer para o próprio Supremo e está feito. Então, preliminares estão rejeitadas, o Supremo recebeu a denúncia, como todo mundo sabia que ia acontecer, Uhum. e vai haver agora o julgamento de mérito. Então, e quais são os crimes que eles são acusados? Basicamente, eu não tenho na mão aqui, mas eu me lembro que principalmente, o a tentativa de derrubada do Estado Democrático de Direito Uhum. e de tomada violenta do poder, incitação ao crime e tem uns outros paralelos aí, a Tá. organização criminosa e tal. O que, como todo mundo fala, se julgado, condenado, dá 28 anos de prisão. 28? Mas o que está sendo aplicado pelo Supremo é 17 anos, mais ou menos, né. Tá. Só para eu entender aqui, pelo que foi divulgado até agora, você acha que as provas são robustas para uma condenação ou a gente não teve acesso, assim, a completo às provas? Olha, vamos começar pelo julgamento de ontem, tá. Porque o Tá. julgamento de ontem, teoricamente, de acordo com a boa doutrina e o Código de Processo, Ontem é o quarta-feira, não é isso? A quarta-feira, o última quarta, julgamento tá que bom. tornou os réus. Tá bom. É um julgamento, não é um julgamento de mérito, é um julgamento de viabilidade da ação penal. É para ver se é viável, se existe materialidade, se ocorreu o fato e se há fortes indícios de autoria. Então isso que basta, bastou isso, vira réu e acabou. Agora, os próprios advogados fizeram defesa de mérito, dizendo que o cliente não fez. Isso vai ser julgado no decorrer da ação penal. E o próprio relator, ministro Alexandre de Moraes, sei se é por algum empenho que ele tem nessa ação, ele não só deu um voto quase que de mérito, afirmando a existência, a prova cabal de todos os fatos, como até introduziu um elemento de convencimento, não sei para convencer quem, porque os outros juízes do Supremo não só conhecem os fatos, como estavam todos dispostos a acompanhá-los sem qualquer teatralização que houve e que, a meu ver, abre um precedente curioso, indevido. O juiz, na hora de dar um voto, passar um filme, não era necessário. Agora essa primeira análise, ela ocorre na primeira turma, isso é correto também? Vai. Então, isso é uma questão que, no momento, eu diria que é correto. Por Ah, é quê? correto? Porque o Supremo deliberou que as ações penais originárias seriam julgadas na primeira turma, ou na segunda turma, dependendo do relator e do sorteio. Ora, 50, 60, 1000 ações foram julgadas nas turmas e ninguém reclamou, ou se reclamou, perdeu e continua. Então não abriram uma exceção para esse processo. Ao contrário, o processo entra na regra e os ministros não viram nenhum motivo para abrir uma exceção para esse processo. Eles são acusados Por lá outro entre lado por tá. outro lado, deixa eu lhe Uhum. falar, há Tá uma bom. questão aí que está na boca do povo. Se o ministro Alexandre de Moraes devia continuar com o processo. Inclusive, alguns advogados pediram que o processo fosse redistribuído para outro relator. Bom, eu sinto que ele está um pouco apegado a esse processo, está desde o começo. Mas, embora tecnicamente talvez possa-se dizer que ele não há motivo para ele ser afastado, eu acho que seria muito aconselhável um próprio acordo de cavalheiro dentro do Supremo e, com a concordância dele, redistribuir esse processo por sorteio. Por quê? Porque, todo mundo está identificando o ministro Alexandre como um acusador muito virulento, muito, digamos, pouco afeito a uma total imparcialidade, que ele não está isento nesse caso. Então, Uhum. até para demonstração de boa-fé, para que ninguém possa contestar politicamente a futura decisão, que eu acredito que a maioria dos réus vai ser condenada, eu acho que eles podiam fazer um acordo de Uhum. redistribuição lá entre eles. Mulher, eles são entre os crimes, né, são 5 crimes, se eu não me Uhum. engano. Entre eles está a tentativa de golpe, não é isso? Isso. Para ser crime no Brasil, não precisa ter a consumação do crime, pelo que eu estou entendendo. Só a tentativa já gera uma pena, é?
Aí é uma questão anômala, mas que é especial nesse caso. Porque no Código Penal, na maioria dos crimes, você tem o crime, que é punido, e a tentativa, que pode ser punida com uma pena menor. No caso desse crime, a tentativa é o crime, ou seja, a tentativa não é uma tentativa no sentido técnico, você tentar derrubar o regime democrático, etc., é crime em si, apesar do nome de tentativa. Muita gente alega também que esse caso seria perseguição política. E aí você falou aí que seria ideal, né, que o Alexandre de Moraes até se afastasse do processo. O que você acha dessa posição de alguns críticos? Olha, o problema é o seguinte: o grande problema é que o Brasil, como muitos países hoje, até aqui no mundo ocidental, estão profundamente divididos. A eleição foi decidida por um número pequeno de votos. A eleição nos Estados Unidos foi muito disputada. E foi muito disputada entre duas correntes muito diferentes. E em alguns países, a Turquia, por exemplo, caminhou nitidamente para a direita, Uhum. alguma eleição recente na Áustria, e, enfim, a França corre um risco de uma vitória da direita que está crescendo nas próximas eleições. E eu diria, por que que há essa tendência de votar na direita em alguns países? Por que que votaram no Trump nos Estados Unidos? Eu diria o seguinte: quando há uma grande insatisfação popular, que acha que a economia não está bem, a tendência é você querer um alter ego, uma solução alternativa, um deus ex machina, alguém que faça promessa. Foi assim que ocorreu na Alemanha com Hitler. Havia uma inflação de quase 100% ao dia, o povo estava desesperado com a economia, estava desencantado com a democracia de Weimar e elegeu o Hitler, e a gente sabe o que aconteceu. Na Itália, a mesma coisa em relação a Mussolini. E veja bem, aqui no Brasil também, nós tivemos eleições esquisitas, né, elegemos o Jânio Quadros, com aquela tese da limpeza, ele renunciou, causou um caos no Brasil. Tivemos o Collor, que prometeu caçar os Marajás, na verdade caçou a nossa poupança com aquele plano Collor, que foi uma desgraça, que até É. hoje deixa alguns efeitos. Então, digamos, aí foi eleito o Bolsonaro, que está envolvido nessa questão. E tivemos também, no governo Lula II, a questão do mensalão da Lava Uhum. Jato, que todos foram os processos foram anulados, porque o processo tem 2 aspectos. Para uma condenação ser viável, ela tem que respeitar a forma e o fundo. A Constituição garante que você seja julgado de acordo com algumas formalidades. E o fundo é verificar se houve o crime ou não. Então, no caso do Lula, todo mundo entendeu que o juiz foi parcial, e eu, pessoalmente, acho que foi muito parcial. Eles montaram um esquema para condenar, com expedientes condenáveis, fora da lei, e com isso tudo foi anulado. Agora, o fato de ter sido anulado, embora muitos personagens do PT não queiram reconhecer, não quer dizer que não tenha havido corrupção naquela época, que não tenha havido mensalão, etc. Essa é uma questão que acabou sendo postergada, mas você vê, o presidente Lula foi preso, enfrentou prisão. Num determinado momento, o presidente Temer foi preso na rua e conduzido de uma forma absolutamente deselegante, desnecessária. E agora tem outro que está sendo processado. Então, qualquer que seja a questão, eles sempre vão dizer que há uma perseguição política, que é para tirá-lo da eleição. Agora, basicamente, há uma descrição, assim, digamos, exuberante de fatos. Então, Uhum. resta saber se ele cometeu ou não cometeu o fato. E isso vai ser julgado objetivamente. O Ministério Público, com muito cuidado, diz que houve. Tanto que ontem você teve uma outra decisão do procurador-geral, do Paulo Gonet, Uhum. dizendo que, no caso da vacina, não podia instauração penal, porque não valia só o que disse o Mauro Cid na delação, e que não apareceu nenhuma outra prova de que tenha sido ordem do Bolsonaro. Então ele falou: não há condições, porque Hum. a delação é um elemento para você achar um rumo no processo.
mas não é prova. Aliás, isso é pacífico. Se não achar a Delação prova, acaba delação derrubando a não prova delação. nada, ela pode abrir um caminho em que você tem que ir lá e achar prova. Entendi. Então todo mundo fala muito da delação, mas a delação acabou. Agora o que vão verificar é se a delação era fiel ou se ela foi falsa. Se foi falsa, ele vai perder, o Mauro Cid vai perder os privilégios. Tá. Então aí ele perde. E é possível que o ex-presidente Jair Bolsonaro consiga se defender com base, eu acho que há uma tentativa dos advogados em abordar essa questão, com base em questões como liberdade de expressão, o exercício do direito político, ou a acusação contra ele é mais grave independentemente desses fatores? Não, a acusação é muito mais grave e está havendo uma confusão. A direita, que sempre foi, nunca foi arauto da liberdade de expressão, que nas ditaduras censurou jornais, censurou revista, que persegue jornalista, eh, ela inventou agora essa tese que você combater o discurso de ódio é, restringir a liberdade de expressão. Não é, no mundo inteiro o discurso de ódio é proibido. Na França, comediantes racistas estão sendo condenados à pena de prisão. Aqui também, um comentário racista pode gerar prisão. Então, não tem nada a ver o caso com liberdade de expressão. Os rádios e televisões e jornais estão todos funcionando, inclusive os que se alinham à direita. Agora, o que não se pode admitir é o discurso de ódio ou de sublevação política. Se você diz, vamos lá matar uma pessoa, você está incitando ao crime, isso você não pode fazer. Mas aí não é liberdade de expressão, é outra coisa. Agora, Uhum. o crime contra a democracia é muito mais grave. Vamos recompor os fatos um pouquinho. Havia pessoas acampadas na porta de quartel, que já é anômalo. Havia motivação para eles dizendo que a eleição tinha sido roubada. Havia um impulso para irem atacar o palácio, os palácios, a Praça dos Três Poderes. E havia descontentamento porque eram todos partidários do derrotado. E isso propiciaria, como se verificou, uma possível intervenção militar que foi habilmente evitada, mas que, por exemplo, se o governo tivesse invocado a garantia da lei e da ordem e entrassem os militares para resolver a situação, ninguém sabe o que ia acontecer. Poderiam ter aquela parte dos militares que queria a ditadura, eles poderiam tentar tomar o poder, caçar o presidente. Então, foi uma situação muito grave, escapamos por pouco, e ontem, inclusive, eu vi uma discussão muito bonita. O ministro Fux falou: "Ah, mas não houve mortes, né?". Aí o ministro Flávio Dino falou: "Não, não houve mortes. Como não houve mortes no golpe de 64, no primeiro dia. Mas depois, ao longo dos anos, quantos não foram os mortos e desaparecidos? Inclusive o Rubens Paiva, como você vê no filme o Ainda Estou Aqui. Então a morte, às vezes, não é no momento. Agora, tinha Uhum. um caminhão para explodir perto do aeroporto, quer dizer, é uma, no mínimo, uma inspiração para a morte. Mulher, o que não quer dizer que as pessoas podem manifestar contra, por exemplo, uma eleição. Isso não é. Aí é liberdade de expressão, né? O que não pode é você incitar a presença ou que os militares tomem aquele poder, né? Porque sair nas ruas contra o presidente Lula, a eleição do Lula, isso pode ocorrer. Mas já é esquisito, porque a alma da democracia é a eleição. Uhum. Acabou a eleição. Agora, o problema foi o modelo americano, né? Lá no Capitólio, com o apoio do Trump, o pessoal foi lá, tentou quebrar, mas foram derrotados, não conseguiram tomar o Capitólio, e aí estão sendo processados e condenados, embora parece que o Trump agora queira dar uma anistia para esses invasores. Aqui no Brasil, um ano depois exatamente, resolveram fazer a mesma coisa. Falaram: "Não, se o Trump fez, por que que nós não podemos fazer aqui? Vamos embora lá quebrar tudo e tentar, manter o presidente no poder". Agora, eh, isso é uma coisa. Agora, o que houve foi uma falsificação de informações. Inclusive, eu li ontem que o presidente Bolsonaro estaria muito decepcionado, que o Trump citou como modelo o sistema eleitoral brasileiro. Falou que é impecável, né, que muito melhor que o dos Estados Unidos. Então É, ele vai ter que dormir com essa, e o filho dele também, que está lá, não sei fazendo o quê nos Estados Unidos, não,
cara É. que tem uma tribuna de deputado federal, em exercício, filho do ex-presidente, teu irmão senador, vai lá fazer o quê dizendo que é exilado? Exilado do quê? O que que ocorre? Vamos voltar para esse processo. O que que ocorre nessa fase do processo? Quanto tempo também pode demorar isso? Você tem dá para ter uma previsão nessa próxima fase, né, não na primeira, na próxima fase que Olha, entramos agora. vamos pensar na próxima fase, porque uma vez recebida a denúncia, faz-se a chamada instrução processual. O que é a instrução processual? Você pode juntar documentos, pedir perícias e, basicamente, você é a oitiva das testemunhas, sendo que cada réu pode arrolar até 8 testemunhas, né. Então, como são 27 réus, vezes 8 dá umas 200 testemunhas, fora as do Ministério Público, que devem ser poucas, né. Em tese, se o ministro relator fosse ouvir 200 testemunhas, ainda que ele conseguisse ouvir 5 por semana, seriam 40 semanas, seria quase um ano, né. O que vai acontecer possivelmente é que ele vai delegar a instrução para juízes auxiliares. Então que os juízes auxiliares vão ouvir as testemunhas, junto no processo e, encerrada a instrução, aí entramos na fase das alegações finais. Vai para o Ministério Público para fazer um arrazoado, mostrando por que deve haver condenação, e aí abre-se o prazo dos advogados para dizer, se há alguma nulidade que eles queiram invocar novamente, ou por que deve haver absolvição ou anulação do processo. Feito isso, acabou. O relator tem que proferir um voto que vai ser submetido aos seus colegas. Se houver maioria, a condenação é inevitável. Tá, isso sai esse ano ou não? É difícil prever, porque a menos que haja uma celeridade enorme, Uhum, é difícil, não? O Supremo parece que quer julgar isso esse ano, uhum. e inclusive é uma questão política, que o ano que vem é o ano eleitoral. Pois. Então não, esse tipo de problema não deve ser julgado em ano eleitoral. O próprio processo do Trump, antes de ser anistiado, sei lá, o juiz adiou, ele falou: "Não, no ano de eleição não vou julgar, adia o processo, o julgamento e tal". O próprio parlamento pode anistiar esse caso, né? Anistiar os condenados? Eu entendo que não. O Não? parlamento está querendo anistiar e tal, mas constitucionalmente não há uma previsão de anistia pelo parlamento, que eu saiba. Tá. É uma Se uma invenção que o cabeleireira foi Supremo. condenada Agora, veja o conflito. O Supremo, se o Congresso faz uma anistia, o Supremo pode derrubar, e ele tem direito de derrubar, mas aí o Congresso vai brigar com o Supremo. Então já há essa briga latente, e eu acho que nós temos um problema muito sério nesse momento com o Congresso. Porque esse sistema de emendas parlamentares, em que eles pegam 50 bilhões para distribuir nas bases eleitorais onde eles querem ser votados de novo, é um sistema realmente de capitanias hereditárias, que vai garantir a permanência, mesmo que eles não sejam bons deputados, escapa aí a avaliação popular, sabe? É uma distorção grave da democracia e o Supremo fez muito bem em tentar conter, embora parece que já deram um bypass lá e que já estão dando um jeitinho de manter o não é? sistema. O Bulaya, se uma cabeleireira foi condenada a 14 anos de prisão por pichar uma estátua, né, com batom, uma estátua muito representativa, a estátua da justiça. Então, quantos anos, se condenado, pode levar o ex-presidente Jair Bolsonaro? Você me falou 28 anos, não mais do que isso, não é? Olha, a pena no Brasil pode ser enorme, mas o máximo de cumprimento de pena é 30 anos. Tá, Então, às vezes você vê: "Não, o assassino foi condenado a 128 anos de prisão". Na o verdade, máximo ele é vai 30. cumprir 30 e os 30 não são 30, porque ele cumpre um sexto, pede progressão e tal. Pois é, o Então Bolsonaro essa tem 70 anos, a prescrição reduz pela metade, mas você reduz tem a pela. possibilidade de progressão de pena após cumprir um sexto da pena, não é isso? Isso. E aí tem todo um sistema de execuções penais complicadíssimo e tal, tem hipótese de prisão domiciliar, etc. Agora, eu acho também que a gente pode imaginar se ele, condenado, acataria a decisão da justiça ou acharia uma alternativa
pedir asilo na Argentina, nos Estados Unidos. Eu acho que os Estados Unidos talvez nem concedessem asilo, mas a Argentina é possível, ou algum país, como a Turquia, por exemplo, não sei, é uma hipótese, né. Agora veja bem, Hum. o presidente Collor está condenado a 8 anos de prisão. Ele foi condenado em última instância pelo Supremo. Entrou com os embargos de declaração, parece que para ele ser recolhido à prisão só falta publicar o acórdão. E por que não publicam o acórdão? Depende do Supremo publicar o acórdão. Mas aí, veja, eu acho que há uma certa proteção, de alguma maneira, das figuras que tiveram cargos muito importantes, etc. E com o próprio Bolsonaro, que tem metade do eleitorado do Brasil, eh, talvez haja gente que queira protegê-lo de alguma maneira. E você acredita na condenação do Bolsonaro? Eu, como previsão, não é uma torcida, mas Não, eu sim. tenho acho que é uma enorme probabilidade dele ser condenado, tendo em vista até que o comportamento dele não foi nem prudente, sabe. Você, às vezes, quando quer delinquir, tem uma certa prudência, né. Ele foi muito imprudente em toda essa parte final do governo dele. E pode haver desses réus que sejam absolvidos, etc. Mas não serão muitos. Você vê, se estão condenando a cabeleireira que pintou, aliás, eu acho que é um absurdo uma pena dessa para cabeleireira. Como eu acho que as penas aplicadas para a grande maioria não podiam ser tão grande. Eu acho que quem tem que ser punido justamente são os cabeças, punidos com sentenças com penas exemplares. Então está provado que partiu do presidente da república, é ele que tem que pagar, não a cabeleireira. Sabe, uma certa multidão que, num clima político de efervescência, foi lá como você vai no estádio de futebol e briga, ou vaia, ou aplaude. Eu acho que tem que ter uma certa consideração, até para não criar um clima de que é um terrorismo, de que é uma vingança, nada disso. Acho que a justiça tem que manter a ideia, a imagem de serenidade. Aquela senhora de olhos fechados, vendados, com a espada na mão e sem batom. Mas isso aí é outra crítica que estão fazendo ao Supremo, né. O Supremo quer 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 punir para mostrar à sociedade ou provar a sua força ou para ninguém mais fazer aquilo como uma lição, né, e isso não é o papel da justiça, né. Mas olha, a dosimetria da pena independe disso. Na verdade, o Supremo está fazendo aí que me parece que há um grande erro. Está fazendo uma acumulação entre 2 crimes contra a democracia, que você ou aplica a pena de um ou do outro. Essa ideia deles do concurso dos 2 crimes e aplicar duplamente a pena, a meu ver, está completamente equivocado. E eu acho que uma hora eles deviam cair a ficha de que está equivocado. Agora, eu não acho que seja uma questão só de exemplaridade, não. Acho que é uma questão de dizer: "Fez, vai pagar, vamos ver quanto dá para pagar". Como é que você vê essa questão da descredibilização das instituições brasileiras? Há muita crítica, né, nesses processos, nesse falatório dos ministros do Supremo, né, na exposição, falando fora dos autos. Há muita crítica em relação ao próprio parlamento, né, nessa briga interna, briga externa com o Supremo, com a presidência da República. Como é que você vê tudo isso no Brasil? Eu vejo com a maior preocupação. Trocando numa linguagem mais popular, eu diria, eu vejo que está uma esculhambação, sabe, é uma crise que só pode ser prejudicial, porque é esse tipo de desmoralização que acaba levando a soluções autoritárias. Então você vê, né, o Congresso, sempre com iniciativas atrevidas, quer fazer anistia, quer fazer não sei o quê, quer anular a decisão do Supremo, e ao mesmo tempo aumentando salários para os seus senadores e para os seus funcionários e mantendo essa questão das emendas, que, a meu ver, é absolutamente imoral e inconsequente no Estado de Direito. O Judiciário, por outra vez, principalmente o Supremo, se expôs muito, está levando tudo muito a ferro e a fogo. Então, eu digo, antigamente, se eu queria saber uma decisão do Supremo, eu tinha que ir no noticiário do Supremo. Hoje basta eu ficar sentado na frente da televisão
Em qualquer dos noticiários do dia, você tem lá o que aconteceu no Supremo, que julgou, o que vão julgar, enfim, é uma espetacularização. Eu sou a favor do acesso à televisão, ao julgamento, a população poder assistir, mas na hora da espetacularização a coisa vai ficando muito difícil, complicada. E eu acho que a gente precisaria, uma hora, pôr a mão na cabeça e, razoavelmente, ver se as pessoas se convencem disso. O grande problema é que, aparentemente, ninguém está nem aí. Os presidentes do Senado, o presidente da Câmara, eles querem que seja feita a vossa vontade. O judiciário quer fazer do seu jeito. E, enfim, eu acho que teria que parar um pouco essa briga Hum, e dizer: vamos fazer as coisas com racionalidade, gente. Não é assim. né, Por porque se outro o lado, nós vamos ter eleição no ano que vem, né? E, de novo, vão se levantar as duas falanges, né? A falange bolsonarista, seja lá quem for o candidato, e a falange do PT e associados. De novo, nós podemos ter uma eleição complicada e difícil. então, só para a gente encerrar aqui, que eu sei que você é uma pessoa que acompanha esse universo da política, o que esse processo significa para a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro e para esse ambiente político? Você já me disse aí, já antecipou que vamos continuar com a polarização ou talvez piorar a polarização, não é isso? Olha, William, em relação ao presidente Jair Bolsonaro, eu diria que entre os seus apoiadores não vai ter nenhum efeito. Porque hoje nós estamos vivendo esse fenômeno da pós-verdade, né? Se o seu inimigo que cai na rua, você fala: "Ah lá, levou um tombo", né? Se é o seu amigo que cai na rua, você fala: "Nossa, empurraram ele", né? Então, essa pós-verdade é uma coisa terrível. Eu ouvi um intelectual dando uma definição que eu adorei. O problema do terraplanista não é que ele acha que a Terra é plana, é que ele acha que é um complô para convencê-lo de que a Terra não é plana. E eu diria assim, os bolsonaristas vão achar que é perseguição política, são cegos para qualquer prova, como o pessoal do PT foi cego para qualquer prova que aparecesse vinda do Mensalão. Então, fechar os olhos, cegueira deliberada. Agora, sem dúvida, enfraquece o Bolsonaro, porque ele já está inelegível, agora tem um processo grave, risco de condenação. Então, eu acho que, do ponto de vista político, complica a situação pessoal dele, não do bolsonarismo, mas do Bolsonaro. Tá bom. Eduardo Mulay, muito obrigado por essa conversa aqui, essas explicações, para a gente entender um pouco esse processo. E vamos conversar numa próxima etapa, né? Porque esse processo caminha aí, tem muita água para passar debaixo dessa ponte aí, né? Com muito prazer, é sempre bom conversar. Pode falar, pode falar, pode falar. Pode falar.